aluno, estamos aqui para mais uma aula sobre o nosso curso CPF, Curso de Português Fundamental. Sabe qual é o tema? Concordância. Cláudia, mas eu já vi. Não, agora concordância nominal. Nós já conversamos sobre a concordância verbal. Concordância é o capítulo da sintaxe que nos ensina a harmonizar palavras dentro de uma oração. Harmonizar como? Alterando suas desinências, lá o finalzinho do vocábulo. Só que essa matéria concordância, ela é poderosa, ela é riquíssima e ela se subdivide em concordância verbal e concordância nominal. Nós já terminamos os nossos trabalhos com a concordância verbal. Vimos teoria, muitas regras, fizemos exercícios de fixação e avançados. Agora, começa uma nova história sobre esse grande assunto concordância. Falaremos da concordância agora nominal. Logo após a apresentação das regras, iremos para a parte prática. Exercícios de fixação para aquecimento de motores e depois os avançados. Lá é que está a realidade dos concursos públicos. Espero que você acompanhe bem esse nosso encontro e que cresça informações, aprovações, porque nós estamos aqui para fazer valer o nosso tempo. Vamos começar, meu aluno, e a pergunta é por ela, concordância. Vamos relembrar o que é concordar? Dá-se o nome de concordância ao mecanismo pelo qual as palavras alteram suas desinências para se adequarem harmonicamente. Essa concordância nada mais é do que um ajuste. Elas vão se flexionando e vão se igualando, vão concordando em gênero, concordando em número. As flexões são determinadas, ora pelo verbo, ora por algumas classes gramaticais nominais. Então, o que é concordar? É alterar desinências para harmonizar. A concordância pode ser dividida em dois grupos. Existe concordância verbal e existe a concordância nominal. Não é coincidência, esses títulos comunicam. Se a concordância é verbal, é ele, o verbo, o protagonista, porque é ele que vai sofrer flexão ou flexões para concordar com o seu sujeito. Mas se a concordância é o nome agora é o protagonista. Existem classes gramaticais que vão alterar suas desinências finais para concordar com uma classe gramatical poderosa, substantivo. Vamos para os exemplos? Concordância nominal é o tema, é o nosso tema de aula. Nós já vimos concordância verbal. Logo, nós já comprovamos que concordância verbal é o capítulo da sintaxe que nos ensina a flexionar o verbo consoante o comportamento do sujeito. E concordância nominal, Cláudia? Consiste no ajuste sintático que se estabelece entre os nomes, palavras determinantes e substantivo. Meu aluno, isso você precisa memorizar. A concordância nominal, ela só poderá acontecer com essas 5 classes gramaticais. 5 mesmo, onde a principal, a mais poderosa, a que manda, é o substantivo. Se o substantivo estiver no feminino, essas outras classes vão aparecer no feminino. Se o substantivo estiver no masculino plural, essas outras classes aparecerão no masculino plural. Cláudia, quais são as classes? As classes determinantes de um substantivo? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Mais uma vez, artigo, numeral, pronome e adjetivo. Ok, mas se são 5 classes gramaticais, onde estão as outras 5? Verbo, nós já estudamos lá na concordância verbal, então ela não conta. Faltam 4, né? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Motivo delas não estarem aqui na concordância nominal? Se são nomes também? Muito bem, elas são invariáveis. Se elas não sofrem flexões, não há lógica delas participarem dessa matéria, concordância nominal.
Porque se há algo que essas 4 classes não podem, é concordar. Elas só poderão aparecer no masculino singular, que é a demonstração de invariabilidade de um nome na nossa língua portuguesa. Essas 4 classes, quais? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são classes gramaticais invariáveis, beleza? Vamos continuar a nossa caminhada. Regra geral: as palavras determinantes, artigo, numeral adjetivo, adjetivo e pronome adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Não é difícil, meu aluno, nós vamos devagar e nós chegaremos ao local desejado. Mas eu preciso que você memorize quais são as classes gramaticais: artigo, numeral adjetivo, adjetivo, pronome adjetivo. Essas 4 classes concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Olha o exemplo. Os nossos 2 lindos filhos brincam. Se a banca pedir para você julgar a concordância nominal dos termos de uma oração, primeiro passo: ignorar o verbo, porque se a concordância é nominal, o verbo está fora. Agora vamos nós. Os nossos 2 lindos filhos brincam. Quem brinca? Os nossos 2 lindos filhos. É o meu sujeito. Há nesse sintagma um substantivo. Qual é o substantivo? Qual vocábulo representa a informação mais relevante? Se você respondeu filhos, você ganhou. Por quê, Cláudia? Porque filhos é o motivo do surgimento da mensagem. Filhos brincam, é isso que importa. Substantivo é classe gramatical responsável por dar nome a tudo, de real ou ficcional que possa existir. Então eu já sei que filhos é o nosso substantivo. E eu sei mais, claro que sabe. Você sabe que os determinantes deverão obedecer a este substantivo. Filhos apareceu no masculino plural, é verdade. E isso sugestiona o quê? Que as outras classes gramaticais consideradas determinantes também deverão aparecer no masculino plural. Observe que surge os, que morfologicamente é um artigo. Mas por que não apareceu as? Porque artigo determina substantivo. Artigo é classe gramatical variável que comunica gênero e número somente do substantivo. Essa classe tem de obedecer o comportamento do substantivo. Se eu tivesse colocado as, eu cometeria um erro de concordância nominal, porque os nomes não estariam harmonizados. Então, os filhos. E a palavra nossos pertence a qual classe gramatical? Acertou se você respondeu pronome. Nossos é pronome. Professora, por que não foi escrito nossa? Não pode, porque nossos também são os filhos. Filhos, que é o substantivo que manda nesse sintagma nominal. Então, nossos tem de aparecer no mesmo gênero e no mesmo número do poderoso substantivo. Qual é a classe gramatical do vocábulo 2? Se você respondeu numeral, parabéns. 2 também concorda com filhos, porque são 2 filhos. Essas palavras comentam algo, determinam o substantivo filhos. Por que não apareceu 2? Porque o substantivo não são filhas. Se são filhos, são 2. E por que no plural? 2, meu aluno, só no plural. Preste atenção também no comportamento da classe gramatical. E por último, qual é a classe gramatical da palavra lindos? Acertou se você respondeu adjetivo. E o adjetivo
É também classe determinante do nome? Sim, está lá na relação. E se é classe determinante do nome, deve obedecer ao nome também, flexionando-se em gênero e número. Lindos, porque são filhos. Se fosse filha, seria linda. E se fosse filhas, seria lindas. E se fosse um filho, seria lindo. O comportamento é bem matemático. Ficou claro? Brincavam é verbo, não participa da aula de hoje. O nosso encontro só trabalhará, nesse encontro, nós só trabalharemos com as 5 classes gramaticais. Já que precisamos memorizar, vamos nomear. Vamos juntos? Substantivo, que vai mandar, artigo, numeral, adjetivo e pronome. O IPTU é o imposto que torna possível as grandes obras que você vê. O IPTU vamos pensar nesse momento. IPTU, meu aluno, é o meu núcleo do sujeito. O que é o IPTU? Mas IPTU é palavra, sigla masculina ou feminina? Masculina. Eu não falo a IPTU, eu falo o IPTU. É o imposto. Legal? Ok. Se é masculino e se está no singular, qualquer determinante que se relacionar com este substantivo tende a aparecer também no masculino singular e isto aconteceu. Imposto também é substantivo, também está no masculino e também está no singular. Isso quer dizer que qualquer determinante que acompanhar esse nome deverá aparecer com as mesmas regras, com os mesmos pré-requisitos. O que está acontecendo? Nós estamos destacando os substantivos, porque onde existir substantivo, poderá haver determinantes ao redor. Um outro substantivo dessa oração é a palavra obras. Só que diferente de IPTU e de imposto, obras, eu falo as obras. Então, obras é substantivo feminino plural. Quaisquer determinantes que aparecer ao redor deste nome tende a aparecer no feminino plural. Vamos buscar esses determinantes? Ok. Apareceu a letra O, que funciona no contexto como um artigo. Esse artigo apresentou-se no masculino singular, concordando em gênero e número com IPTU. 10 para essa concordância nominal. Logo depois, aparece um outro artigo, definido, masculino singular, concordando com o substantivo imposto, se há harmonia em gênero. Se há harmonia em número, parabéns, 10 para essa concordância. O IPTU é o imposto que torna possível as grandes obras. Ok, apareceu as, que é um artigo que determina obras. E as é um artigo definido, feminino, plural. 10 para esta concordância. E grandes, meu aluno? Você lembra a classe gramatical de grandes? Nesse contexto, está qualificando obras, então é determinante de obras, é um qualificador. Grandes é o adjetivo do substantivo obras. Grandes não é um adjetivo biforme, fica esperto, hein? É um adjetivo uniforme. O que significa isto? Que não existe a equivalência. Lindo, linda, bonito, bonita. Grande, granda. Epa, parando. Grande é um adjetivo uniforme, assim como feliz. Homem feliz, mulher feliz. Você percebeu? Eu mudo o substantivo, ora para o masculino, ora para o feminino, mas o adjetivo é o mesmo, porque é um adjetivo uniforme. Mas mesmo com o adjetivo uniforme, você pode acompanhar a batida do substantivo em número. Obras, grandes. Obra, grande. Legal? Isso é estudar a concordância nominal. Como eu falei para você, é muito agradável, é divertido. Primeiro que você sabe o quadrado e onde você ficará.
não passará deste limite. São 5 classes gramaticais que vão atuar nesta matéria. Nada mais, nada menos. O seu olhar metodológico cairá sempre sobre o substantivo. Se você quer encurtar o caminho, entrar por um atalho, para avaliar se a concordância nominal está certa ou errada, meu aluno, primeiro passo, localize o substantivo. Motivo? Ele é que vai determinar como deverá aparecer esses determinantes do nome. Legal? Aí sim, quando você encontrar um substantivo, se existir determinante, não há outro jeito, tem que estar ao redor falando algo deste substantivo. Vamos continuar? O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Isto é regra número 1. Vamos reiterar isto. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. É regra número 1. Quais são os gêneros da nossa língua? Masculino e feminino. Quais são os números da nossa língua? Singular, plural. Mas continue. A norma aplica-se também a pronome, a artigo, numeral e particípio. Deixe-me explicar esse particípio. O particípio é uma forma nominal do verbo que representa adjetivo. Você já sabia disso? Isso? Sabia? São 3 formas nominais. Lembra? Falei com você lá na concordância verbal. Um verbo pode apresentar-se na sua forma nominal. E são 3. Infinitivo, quando o verbo termina pela desinência R. Amar, cantar, estudar. Gerúndio, quando o verbo termina pela desinência NDO. Amando, estudando, trabalhando. E particípio, quando o verbo termina pela desinência DO, TO, amado, escrito, estudado. Muito bem, meu aluno, existem algumas analogias, algumas representações. A tendência do substantivo é sempre representar a classe gramatical substantivo. Amar, nomeia. Trabalhar, nomeia. Então, substantivo por nomear e o infinitivo impessoal também por nomear faz o casamento perfeito. O gerúndio, no comum, representa o advérbio, cantando, trabalhando, estudando. E o particípio, esse tem tudo a ver com a aula de hoje. O particípio representa sempre o adjetivo. Amado, escrito, vendido, viajado, representa o adjetivo. Então, se o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número, o particípio que representa um adjetivo, esse particípio também terá que concordar com o seu substantivo em gênero e número. Fácil assim. Exemplo convence, né? Então venha. Cadeiras brancas. Pergunto, qual é o substantivo? Cadeiras, porque nomeia. Agora, essas cadeiras são cadeiras quaisquer? Não, Cláudia, são cadeiras brancas. Você concorda que brancas está qualificando essas cadeiras? Essas cadeiras poderiam ser vermelhas, mas elas são brancas. Então, se brancas funciona como adjetivo, brancas tem de concordar em gênero e número com o seu substantivo. Preste atenção que a concordância aconteceu, então isto, meu aluno, é concordar. Concordância nominal é o simples ato de harmonizar lá nas desinências, que é o finalzinho de um vocábulo, as desinências de gênero e número, para que haja um diálogo saudável, coerente, preciso, correto com o substantivo. Observe o próximo exemplo. Essas pessoas, agora é o nosso substantivo. Eu já sei, Cláudia, qualquer determinante que acompanhar esse nome terá que obedecer o gênero e o número. Isso. Se ocorrer essa obediência, a concordância nominal estará perfeita. Pessoas, eu falo o pessoas, os pessoas,
Eu falo as pessoas. Então, se eu vou trabalhar com o pronome, esse pronome, ele vai ter de denunciar isso. Por isso, essas pessoas. Erra se você falar isso, pessoas, esses, pessoas. Haverá um desequilíbrio, não harmonia, 0 na concordância. Mas essa concordância é 10, está perfeita. Vamos continuar? Você está entendendo? Está tudo bem? Reinando a paz. Por enquanto você está ao meu lado. O que deves fazer se não entender a explicação? Pausar a aula. Pede para a professora Cláudia descansar um pouquinho e você vai ressignificar tudo que foi falado. Uma outra boa dica, recorrer à gramática. A gramática é uma excelente fonte. Quando uma boa gramática está ao seu alcance, você possui muita informação de boa qualidade. Vamos continuar a nossa caminhada. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número, isso nós já sabemos. E a norma aplica-se também ao pronome, ao artigo, ao numeral e ao particípio. Observe esses novos exemplos. Seus amigos, seus amigos. Procedimento metodológico. Primeiro passo qual é? Localizar o substantivo. Segundo passo qual é? Buscar o determinante. Terceiro passo qual é? Julgar, avaliar, buscar a harmonia. Amigos é masculino plural. Seus está relacionado a amigos. Logo, tem de aparecer também no masculino plural. E foi isto que ocorreu. Eu não falei suas amigos, eu falei seus amigos. É simples assim. Isto que eu estou demonstrando para você chama-se regra geral. Você pensa que vai ficar assim até o final da nossa aula? Com essa tranquilidade? Não. Regra geral é regra geral. Daqui a pouquinho chegarão as regras especiais. E sim, nesse momento peço para dobrar as atenções, triplicar as atenções, não brinque, porque concordância nominal derruba muito em concursos públicos. Rostos envelhecidos, substantivo no masculino plural, adjetivo também no masculino plural. Cá está um exemplo do particípio. Envelheci, 2. Olha a desinência DO lá denunciando o particípio. Muito bem, meu aluno, concordâncias perfeitas. Você entendeu a proposta? Nós estamos agora, nesse momento, aprendendo a escrever melhor, aprendendo a harmonizar as palavras para que não haja nenhum desencontro. E esse desencontro cause a desinformação ou a estranheza na produção textual. Eu preciso que você entenda a funcionalidade, a eficiência e a importância da matéria regência nominal. Desta feita, tudo que você escutar aqui, você, brasileiro, vai usar. E olha, é o melhor método. Eu sei que existe o método auditivo, memória auditiva, o visual, memória visual, o motor, memória motora, mas eu ainda considero a melhor memória aquela construída através do hábito, do treino. Se você, a partir de agora, usar as informações adquiridas, não vai demorar muito, você estará com o discurso tão limpo, mas tão preciso, que não gastará horas do seu dia estudando a nossa riquíssima língua portuguesa. Venha comigo. Começaremos o bate-papo com esses dois clássicos, anexo e incluso. E começarei falando que essas palavras não são substantivos, são adjetivadoras. São adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. Isso quer dizer que a concordância do vocábulo anexo e do vocábulo incluso, essa concordância está relacionada ao comportamento do substantivo. Segue anexa a carta citada. Você já localizou o substantivo? Não abra mão desse primeiro passo nunca, porque a matéria é de concordância nominal. Então, carta é o meu substantivo. Anexa,
Concordou com carta? Porque tem de concordar. Em que gênero a palavra anexo apareceu? Feminino. Motivo? Concorda com carta, que também é feminino. Você prestou atenção que carta está no singular? E olha lá, anexa também apareceu no singular. Que nota você dará para esta concordância? Eu vou dar 10. Tranquilinho? Segue, anexa, carta citada. E quando eu falo segue, anexa a carta, eu estou preocupada com a clareza textual e com a correção gramatical. Recebi as propostas anexas. Olha o substantivo propostas. Está no feminino plural. Se anexas é um adjetivo, esse adjetivo também tem de concordar com o substantivo em gênero e número. Por esse motivo, propostas anexas, concordando, harmonizando e recebendo 10 nesse trabalho estrutural. Vamos continuar. São adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem, isso nós já sabemos, agora estamos analisando exemplos. Remeto-lhe, anexa a carta. Mais uma vez, a dica é procurar o substantivo. Segundo passo, observar determinante. E aí sim, observar a harmonia. Anexa é a carta, concordância perfeita. Taxas inclusas no preço. Ótimo! Cadê o substantivo? Taxas. E inclusas. Qual é a classe gramatical de inclusas? Adjetivo, Cláudia, porque está qualificando o substantivo taxas. Não são taxas quaisquer, são taxas inclusas. Ok. E por que não inclusos? Porque o substantivo taxas é feminino plural. A expressão em anexo, observação importantíssima agora, meu aluno. A expressão em anexo aceita por alguns gramáticos em frases como segue em anexo a carta citada. Deixa a palavra anexo invariável. Eu preciso que você decore, é uma exceção. Você já viu que anexo é um adjetivo que flexiona para obedecer ao comportamento do substantivo? Mas se a palavra anexo for antecedida pela preposição em, e só vale o em, só serve em, se ela estiver antecedida pela preposição em, meu aluno, essa expressão fica invariável. Então não adianta. Você pode escrever carta, cartas, bilhete, bilhetes, que em anexo continuará invariável. Preste atenção. Segue em anexo a carta citada. Segue em anexo as cartas citadas. Ficou claro? Não bobeie. Isso cai em prova. Cláudia, a palavra próprio e mesmo também são muito cobradas nas provas. É verdade. Mas a regra não mudou. Essas duas palavras também funcionam como adjetivos. E você já sabe como deve se comportar um adjetivo. Letra A. Primeira informação. Próprio e mesmo variam normalmente quando se referem a um substantivo ou pronome. E quando elas se referem a um substantivo ou a um pronome, sabe qual é a classe gramatical? Adjetivo. Por isso elas são variáveis. A médica mesma inspecionou os aparelhos. Primeiro passo qual é? Localização do substantivo, médica. Segundo passo, observar as classes que estão periféricas, que estão ao redor. O a e mesma. O a é um artigo, é determinante, tem de concordar. Concordou. A médica. Mesma, essa palavra sim gera algumas dúvidas. Há muita gente que pensa que as meninas mesmos fizeram o trabalho. Ela mesmo fez o exercício. Ela mesmo? Então preste atenção. Mesma, por ser uma palavra adjetiva, tem de concordar com o seu substantivo em gênero e número. Então eu falo para você
que eu mesma fiz o trabalho. Se fosse um professor, ele falaria: eu mesmo fiz o trabalho. Se fossem várias professoras, elas falariam que elas mesmas fizeram o trabalho. Cláudia, fica estranho, mas quem falou que os estranhos são errados? Não, meu aluno. Então, se fossem vários professores, eles falariam: eles mesmos fizeram o trabalho. Estranho porque não se usa. Quando uma oração apresenta um comportamento que gera estranheza ou uma estrutura que gera estranheza, estando esta certa, a estranheza é fruto do não usar. Não é à toa que eu bato na tecla. Chegar a casa é a forma correta. Mas por que muitos consideram essa forma estranha e preferem que chegar em casa? Persistem, insistem nessa regência. Cheguei no trabalho. Não, cheguei ao trabalho. Cheguei no cinema. Não, cheguei ao cinema. Cheguei em casa cansado. Não, cansada estou eu de repetir que a regência do verbo chegar é chegar a. Viu? O que causa estranheza é a falta do uso. Se você usar a língua portuguesa de forma correta, o que antes era considerado estranho, tornar-se-á a melhor melodia. Vamos nós? Eles próprios farão os trabalhos? Ok. Eles é o pronome pessoal substantivo. Ele recebeu a procuração do substantivo, ficou poderoso e pode representar sujeito. Próprios, por ser um adjetivo, concorda com esse vocábulo forte, pronome substantivo. E é simples assim. Então você já pode colocar na sua lista, né? Anexo, incluso, próprio. E mesmo são palavras qualificadoras e, matematicamente falando, seguem o comportamento do substantivo. E agora, vamos ver. Próxima informação. Conseguiu o emprego por si mesma. Conseguiu o emprego por si mesma. Olha que interessante. Se o autor usou mesma, ele mandou um recado para você. É uma mulher, porque senão ele falaria mesmo. E uma mulher mesmo, porque seriam mesma se fosse mais de uma. E nesse momento, ela conseguiu o emprego por si própria. Eu já sei que esse própria representa uma mulher. E essa mulher pode não estar explicitada na superfície textual, mas eu sei que pela flexão de gênero e de número, a referência é com uma mulher. Legal? Quando equivale a de fato ou realmente, mesmo fica invariável. Isso é muito sério. Invariável, logo houve mudança de classe gramatical, porque se continuasse adjetivo, isso não colaria. Mas agora o mesmo passa para uma classe invariável, advérbio. Os países entraram mesmo em guerra. Eu estou marcando que, de forma enfática, esses países entraram em guerra. Então, mesmo agora, fica invariável. A moça veio mesmo, estou afirmando, estou marcando ênfase. Fica invariável. Nada de concordar com moça. Lá em cima, nada de concordar com países. Decorou? É um trabalho mnemônico. Obrigado. Como você vem saudando aí as boas ações dirigidas a você? Se uma mulher tem de responder esta saudação, deve essa mulher respeitar o gênero. Eu anuncio obrigada. Se fosse um professor, obrigado. Curiosa é a forma pluralizada. Várias mulheres responderam obrigadas. Vários homens, obrigados. Olha, meu aluno, ficou estranho? Já sabemos o motivo, né? A falta de uso causa essa estranheza. Mas se obrigado é adjetivo, não adianta, a flexão é de gênero e de número. A forma de agradecimento concorda com o sexo da pessoa que se diz e também com o número de pessoas.
Então eu vou falar obrigada pelo favor prestado. Se eu falei obrigada, eu estou com um locutor feminino, na verdade uma locutora. Obrigados pelo favor prestado, vários homens ou homens e mulheres pronunciaram essa oração. O importante é você ter o fato dominado. E o fato dominado é você entender que obrigado é tão adjetivo quanto próprio, mesmo, incluso, anexo. Obrigado qualifica e acompanha substantivos. Beleza, meu aluno? Fale a verdade. Essa matéria é ou não é água com açúcar? É muito tranquilinha. É mais tranquila do que a concordância verbal. Aquela exigia um raciocínio um pouco mais pesado por causa da impessoalidade do verbo, voz passiva sintética, voz passiva analítica. Mas esta é só você ouvir, memorizar e usar. Vamos continuar. A forma de agradecimento é um adjetivo. Desta vez, observe a frase. Muito obrigada, amigos. Apareceu obrigada? Foi uma mulher que falou isto. Muito obrigados, amigos. Agora, vários homens, possivelmente. E, por favor, observe o muito. O muito não vai flexionar-se, porque o muito obrigada ou muito obrigados, esse muito é um advérbio de intensidade, modificando o adjetivo. Então, deixe ele quietinho porque ele não participa dessa aula. Ele é só figurante. Ou aquele que atrapalha a cena. Porque quando nós confundimos um advérbio com adjetivo, acabou o gabarito. Observação. É como se a pessoa quisesse deixar aberto o caminho para a retribuição, ou seja, fico obrigado a fazer algumas coisas por quem me fez o favor. Só para você entender que essa palavra tem de seguir a pessoa. Desta maneira, uma mulher não deve dizer obrigado, pois essa é a forma do masculino. E olha, nesse momento, não é o homem que provoca o desvio, não. O homem sempre responde obrigado. Mas é tão frequente eu escutar uma mulher falando obrigado, muito obrigado. Fala e nem percebe, né? Ela segue a batida que a gramática é machista e o pior é que ela corrobora, ela afirma, ela concorda. A gramática é machista, mas o mundo é das mulheres, ok? Vamos continuar. Mais uma informação. Substitua obrigado por agradecido, que ficará claro o raciocínio. Estou dando mais dicas para que você não abra mão dessa concordância. Agradecida pelo favor prestado. Ok, é mulher. Agradecidos pelo favor prestado. Agora é um grupo de homens ou a mistura de homens e mulheres. Meio. Meu aluno, é ou não é uma pedreira? Esta palavra meio tira o sono de qualquer um. E tira mesmo, professora. Há momentos que você flexiona meio. Há outros que você não flexiona. Isto está correto. A questão é, você flexiona quando não pode? Você não flexiona quando tem de flexionar? É aí que está o perigo. Porque essa palavra meio é verdade. Ela pode aparecer no masculino singular, pode aparecer no feminino plural. Ela pode. E sabe por quê? Porque ela é camaleão. Essa palavra ora é numeral, essa palavra ora é advérbio. E dependendo da classe gramatical que ela assumir dentro de um contexto, ela sofre flexão ou não. É simples assim. Então, fique esperto, hein? A palavra não varia quando pode ser substituída por mais ou menos, um pouco, um tanto. Meu aluno, na boa, essa palavra não vai variar quando ela se comportar como um advérbio. O advérbio é classe gramatical invariável que modifica 3 outras classes gramaticais: adjetivo, verbo ou um outro advérbio. Siga essa batida que também é muito legal. Eles chegaram
Meio cansados, lá está o inimigo. Meio é o vocábulo camaleão. Mas você descobre com quem essa palavra meio está batendo papo, está dialogando? Se você estabeleceu relação meio com a palavra cansados, você acertou. Cansados é um adjetivo, por isso que eu sei que meio comporta-se como advérbio, logo invariável. Quando eu comunico, eles chegaram cansados da viagem, você entende a mensagem, mas a mensagem muda se eu falar desta forma. Eles chegaram meio cansados da viagem. Eu estou marcando uma ênfase no adjetivo cansado. Um pouco cansados. Então, meu aluno, você pode usar o macetezinho das substituições por aquelas expressões, como se você mandar bem. Se você manda bem em advérbios, vá direto para a estrutura morfológica. Meio cansados. Se cansados é adjetivo, meio só pode ser advérbio. As portas estavam meio abertas. Você concorda que a qualidade das portas estarem meio abertas? Meio abertas. Abertas é adjetivo. Se abertas é a qualidade dessas portas, meio só pode ser advérbio, porque modifica abertas. Um tanto abertas, se usar o método da substituição. Girou? Beleza? Agora, a palavra meio só pode aparecer no masculino singular, Cláudia? Não! Quando a palavra meio se relacionar a substantivo, muda tudo. Asas para voar, liberdade total. Olha lá. Meio varia quando dá ideia de metade ou coisa incompleta. Traduzindo isto, quando a palavra meio relaciona-se a substantivo, ponto final. Relacionou-se a substantivo ou a palavra substantivada, esta funciona como um adjetivador, um determinante. E aí a batidinha é concordar em gênero e número. Meia dúzia. Dúzia é substantivo, então meia concorda com ela. Meia assume o papel de numeral adjetivo, metade de uma dúzia. Meia porção, olha lá, porção é substantivo. Logo a palavra meia tem de concordar também com o substantivo porção. E o esquema é o mesmo, metade de uma porção, metade concordando com porção. Beleza? Então, a palavra meio, quando é advérbio, fica invariável. E quando ela é advérbio, Cláudia? Quando ela modifica um adjetivo, um advérbio ou um verbo. Mas a palavra meio pode sofrer flexão. Quando, Cláudia? Quando ela representa um adjetivo, um numeral adjetivo. E aí? Como eu vou descobrir? Basta ela estar relacionada a substantivo. Simples assim. Meio-dia e meia. Por que meia está no feminino, meio no masculino? Dia, eu falo o dia ou a dia? O dia, então está lá o meio concordando com o substantivo dia, que é masculino. Agora, meia, qual é o motivo, Cláudia? Hora. Meio-dia e meia hora. Meia concorda com hora, por isso que a flexão se altera. Trata-se de meio-dia mais de meia hora. Ficou claro isso? A concordância, ela harmoniza as palavras. Olha lá, os referentes que provocaram as flexões. Meio é numeral adjetivo, meia também é numeral adjetivo. São determinantes e qualificam. Muito bem, observe esse quadro. Bastante. Bastante segue a mesma batida da palavra meio. Bastante pode ser advérbio de intensidade, como bastante pode ser pronome indefinido. Se for advérbio, fica invariável. Se for pronome, sofre flexão. Bastante varia quando é adjetivo e equivale a suficiente. Eram auxiliares bastantes suficientes, bastantes para o trabalho. Quando eu falo bastante, eu estou qualificando. Um método é trocar por suficiente. E aí, meu aluno, sofre flexão.
Havia motivos bastantes. Mais uma vez, consegui trocar por suficiente, motivos suficientes, eu já sei, é um qualificador, sofre flexão. Em ambos os casos, é como se fosse eram auxiliares que bastavam para o trabalho. Havia motivos que bastavam para a sua atitude. É muito bom você cercar o inimigo por todos os lados. Então, indefine na qualificação, posso trocar por suficiente, desenvolvo uma oração adjetiva, tudo está valendo para eu concordar corretamente.